Nós vamos conversar com a nutricionista, a doutora Maria Carolina, para a gente falar principalmente sobre obesidade infantil. Doutora, primeiramente, bom dia, satisfação tê-la com a gente. Há dois tipos de obesidade, mais tipos de obesidade. Quais são os tipos de obesidade, doutora? Bom dia. Em relação às crianças, então a gente tem a obesidade infantil, ela é principalmente causada por maus hábitos, né? Teríamos um outro tipo de obesidade, que é a obesidade endócrina, mas é muito incomum em crianças. Então, a obesidade infantil é principalmente causada pelos erros alimentares, desde bebês, basicamente. Às vezes a criança começa a comer errado desde o início, quando ela começa a introduzir os alimentos, né, com 6, 7 meses. Isso já pode causar uma obesidade infantil futura. Filhos de pais obesos, ou só da mãe, ou só do pai, ou de ambos, têm muito mais propensão a ser obeso futuramente. Então, por isso, basicamente, por quê? Por causa dos maus hábitos dos pais que vai causar essa obesidade infantil futuramente. Em relação às crianças que já estão na idade da escola, há essa preocupação das mães. O que o aluno vai comer na escola? É preciso sempre orientar também nessa questão? Sim, é preciso orientar, principalmente quando a criança leva o lanche de casa e quando ela se alimenta na escola também. Hoje em dia, as cantinas elas estão um pouco mais preocupadas com a alimentação saudável, mas a gente ainda tem opções de salgadinhos, lanches, refrigerantes, que são bastante calóricos e pouco nutritivos, né? Doutora, e o que os pais devem colocar, a mãe deve colocar na lancheira do filho para ele levar à escola? Então, principal, frutas, né? Então, a fruta que dá para ir com casca, ela vai lavadinha, embalada. A que não dá, pode ser picada, colocada em potinhos fechados. É sempre bom colocar uma opção de carboidrato. Então, pode ser um pão, um bolo feito de farinha saudável, uma bolacha feita em casa, não essas compradas, tá? Esse pão pode ser recheado com queijo branco, que é uma boa opção. E se a criança quiser um suco natural, de polpa, de fruta, sempre numa garrafinha térmica, ou se na escola tem geladeira, que dá para a professora colocar dentro da geladeira, sempre manter em temperatura ideal esse suco. Então, uma refrigeração seria ideal. Né? São boas opções para a criança levar. Hoje uma preocupação muito grande quando se trata das crianças é o mundo da tecnologia. Às vezes as crianças ficam presas dentro de casa, às vezes esquece de fazer exercício e acaba comendo, consumindo muita bobagem, se diz assim. Essa é uma preocupação também? É sim, porque a criança, quando ela se alimenta sem prestar atenção no que ela está comendo, assim como o adulto também, que ele está comendo, vendo TV, ou então no celular, no tablet, ele não presta atenção no que ele está ingerindo, então ele acaba comendo mais, sem prestar atenção na saciedade, né, e quanto que ele está comendo. Isso é, sem dúvida, um dos fatores agravantes da obesidade infantil. Doutora, quero agradecer a sua presença aqui, deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais também e alertar as mães aí nesse período, nesse mundo de tecnologia, nesse momento em que as crianças às vezes têm mais acesso a algumas facilidades, algumas guloseimas, para ficar atento nessa questão. Sim, o que eu queria falar principalmente é como prevenir a obesidade infantil é a mãe prestar atenção no que o filho come e prestar atenção no que ela está comendo também, porque muitas vezes os hábitos das crianças, a maioria das vezes, são refletidos nos pais. Então não adianta eu querer que meu filho coma fruta, coma verdura, coma super bem, se eu não faço isso. Eu tenho que dar o exemplo, a criança ela vai formar os hábitos a partir do que ela vê os pais comendo. Os pais são como um espelho para a criança. Então ela vai olhar e vai refletir. Então, tudo que você fizer, seu filho vai querer fazer igual. Então, alimentação saudável, praticar atividade física também, deixar um pouco a televisão, os jogos de videogame, celular, etc., para poder fazer um pouco de brincadeira ao ar livre, essas coisas que estão fazendo falta hoje em dia na infância.